Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta mais uma vez com o programa Você com Dinheiro. E hoje nós vamos falar de um tema que nós acreditamos ser muito especial para vocês. Como selecionar um fundo de investimento? Como os gestores profissionais selecionam seus fundos? Será que dar uma olhadinha no retorno de 12 meses é suficiente? A gente sabe que uma das grandes complicações para o investidor, pessoa física, na hora de selecionar seu fundo, é justamente esse viés de curto prazo e o foco em um único indicador. E para tentar ajudar você, investidor e telespectador, com essa questão, nós hoje vamos trazer um debate em especial sobre esse tema. Hoje, com o acompanhamento do professor Rafael Pasquarelli à distância, excepcionalmente, mas nós vamos trazer um debate que eu espero bastante rico sobre como selecionar o seu fundo de investimento a partir da experiência de grandes gestores, sejam fundos de pensão, investidores, gestoras, assets, wealth managers, como esse público avalia o que hoje nós, na pessoa física, deixamos de fazer e que nós poderíamos fazer diferente. Então começa agora o Você com Dinheiro com essa temática em especial, tudo bem? Então, para começar sobre esse tema e conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui à distância hoje a contribuição do professor Rafael Pasquarelli. Professor, tudo bem por aí? Tudo bem, Felipe, tudo bem. Podia estar melhor, mas quem tem filho em casa sabe que de vez em quando você pega umas viroses dos seus filhos. Então, pro bem do próprio Felipe e da equipe da BMC, hoje eu estou à distância porque eu estou contaminado com um determinado vírus nos olhos, você compreendeu? Então, meus olhos estiverem assim um pouquinho vermelhos, eu peguei do meu filho, tá bom? Então, Felipe, o seguinte, eu queria começar dizendo que se eu rodar agora um ranking de retorno de fundos dos últimos 12 meses, um ranking super simples, aquele tipo de ranking que seria a primeira ideia de uma pessoa física que sabe alguma coisinha de finanças e usa esse bom senso para escolher seus investimentos. Então, lamentavelmente, não é razoável que você use conhecimentos básicos, elementares, usar só o bom senso para escolher seus investimentos. Já vou dar um argumento aqui para provar que olhar os últimos 12 meses pode não ser uma boa técnica para você escolher os seus investimentos. Eu rodei aqui um simples ranking de retorno de fundos de ações para descobrir quais fundos renderam mais nos últimos 12 meses. Eu coloquei aqui como uma pequena como restrição, não vale fundo exclusivo, né? Porque o fundo exclusivo não é investível pelo grande público, né? E também que o investimento mínimo, eu coloquei investimento mínimo de R$5.000. Podia ser outro número, mas só para a gente iniciar o raciocínio. Felipe, adivinhe quantos dos 10 primeiros fundos são monoações? Né? Quantos dos 10 primeiros fundos são monoações? No seu filtro aí só tem fundos... O que eu quero dizer com isso? Eu ia perguntar se o filtro teria exclusão, ter só fundos de ações, mas eu imagino que não, e ainda assim só tenha fundos monoações. Então, eu coloquei, e eu não coloquei como restrição que não pode ser de monoações. Eu só coloquei o seguinte, eu quero os fundos de ações que não sejam exclusivos e que tenham rendido mais nos últimos 12 meses e que não sejam exclusivos por motivos óbvios, né? E aí os 10 primeiros fundos são monoações. Então, por esse raciocínio, o camarada compraria. E digo mais, o primeiríssimo aqui é um fundo do Bradesco, Bran Cielo. Né? Cielo em primeiro lugar, últimos 12 meses. Fundos de ações da Cielo. Segundo lugar, é outro fundo do Banco do Brasil que investe em Cielo. Então, pessoal, muito cuidado na hora de escolher fundos, selecionando como critério aqueles que mais renderam nos últimos 12 meses. Obviamente, não é assim que os gestores profissionais selecionam os fundos que vão fazer a alocação. E eu queria passar aqui por um ponto
muito interessante, muito interessante. Existem gestores que compram ativos diretamente. E existem alocadores que colocam na carteira dos fundos que ele escolhe. Então, vou fazer aqui um comparativo. Da mesma maneira que um fundo de ações pode ter um gestor que vai selecionar quais ações vão estar na carteira, existem fundos em que o gestor faz a alocação em outros fundos. E qual que está a beleza aqui da coisa? É possível ver o que os grandes wealths estão selecionando de fundos de ações para compor a carteira dos seus clientes milionários. Então, pensa bem. Imagina você ser capaz de acompanhar o que wealths que requerem investimentos de 5, 10, 20 milhões por cabeça e você vê o resultado do trabalho dele. É claro que se esse gestor, alocador, estiver me ouvindo agora, não vai ficar feliz com o que eu estou falando. I'm sorry. Então, o ponto é, Felipe, é possível verificar como que os alocadores profissionais escolhem os seus ativos. E dá para saber quais são esses ativos escolhidos. Felipe, é com você. Muito bem. Muitos desses gestores fazem, até pelos incentivos tributários, que o próprio professor Rafael Pasquarelli comentou na última semana, fazem a alocação dos seus clientes através de fundos exclusivos. E esses fundos exclusivos, assim como outros fundos abertos, são obrigados a reportar essas posições para a CVM, reportar a carteira dos seus fundos. Então, é sim possível acompanhar como esses wealths alocam o patrimônio dos seus clientes de maneira absolutamente aberta, sem usar qualquer tipo de informação, digamos, privilegiada. E o fato é que hoje mesmo me perguntaram, olha, Felipe, gestores, fundos de pensão, eles usam fundos também para investir? E sem dúvidas, os fundos e gestores profissionais, ou fundos de pensão, RPPS, costumeiramente usam sim fundos de investimento também para seu veículo de alocação, ok? Então, não é uma exclusividade das pessoas físicas essa, digamos, dor de cabeça, não é dor de cabeça, mas ter essa necessidade de selecionar e aprender como selecionar bons fundos para os seus investimentos. Agora, pode comentar, professor, por favor, um pouco sobre o porquê e como grandes investidores profissionais usam fundos de investimentos também como veículos. Muito bem. Imagine o seguinte, quando você pensa num fundo, fundos bastante conhecidos de ações, então a gente pode citar aqui o Dynamo Cougar, a gente pode falar os fundos do Real Investidor, o fundo do Luiz Nunes, lá, o Fortus e assim por diante. São fundos que você, investidor, poderia alocar diretamente se eles estivessem abertos para captação e se você tiver bala para colocar no ticket, ter o ticket mínimo para poder alocar em algum desses fundos. Mas existem gestores que fazem alocação. O que eu quero dizer com isso? Imagine que o camarada seja muito rico, ele confia os recursos para um certo wealth, e esse wealth aloca o dinheiro do milionário em vários fundos. Aloca o dinheiro, vamos supor, em 5 fundos diferentes. Mas imagine você está investindo num fundo e o fundo, por algum motivo, você quer mudar de fundo. Então, você teria que vender as cotas, você teria que sair do fundo, fazer a venda. Se tiver ganho de capital, vai pagar o imposto para entrar no próximo fundo. Muito bem. Se você tem muito dinheiro, isso é altamente ineficiente sob o ponto de vista tributário. Se você quer investir em 5, 6, 7 fundos, seria melhor, e você tem bastante dinheiro, seria melhor você constituir um fundo exclusivo e o fundo exclusivo que vai investir nos fundos que você realmente queria pôr o seu dinheiro. Por que isso? Por uma série de vantagens tributárias. Vou citar aqui uma super simples. Imagine que você tenha 5 fundos na sua carteira e quer sair de um para aplicar mais no outro. Assim que você vender um fundo para comprar outro, se tiver ganho de capital, você vai pagar o imposto de renda. Você vai pagar o imposto de renda, quer dizer, quando você recebeu o dinheiro do resgate do fundo, já veio
automaticamente deduzido o imposto sobre o ganho de capital. Por outro lado, se você usa como veículo de investimento um fundo exclusivo, e esse fundo exclusivo que vai comprar os demais fundos, toda vez que você vender uma posição com lucro, não tem imposto de renda, porque o ganho está dentro do fundo exclusivo. E você só vai pagar isso quando você vender as cotas do seu fundo exclusivo. Ou seja, você vai poder fazer as movimentações dentro do fundo. Então, isso tem uma vantagem tributária, assim, tremenda. Então, esse é um ponto bem interessante. Outra questão é a seguinte: ao você investir via um fundo exclusivo que vai comprar outros fundos, você dentro do fundo automaticamente tem a compensação de perda entre quaisquer ativos que estejam dentro da carteira. Então, por exemplo, hoje, se você investe diretamente em ações, tem ganho em ações, mas perdeu, vamos supor, num título público, por conta da marcação, o ganho de um título público ou perda não compensa o ganho ou perda de uma ação. Eles não se conversam. Dentro do fundo, eles se conversam. Então, é por isso que os caras muito ricos constituem fundos exclusivos para fazer os seus investimentos, ainda que seja para comprar outros fundos. Então, você tem um fundo exclusivo, e esse fundo exclusivo vai comprar o fundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos fundos ele quiser. Então, isso é muito mais benéfico do seu ponto de vista tributário. Mas você que está nos vendo pode estar pensando, eu sou pobre, eu não vou ter fundo exclusivo nem a pau. Então, isso não me interessa. Interessa sim, porque é possível você descobrir quais são os fundos de ações mais alocados por quem faz a gestão de fortunas. E essa é uma informação pouquíssimo usada, Felipe. Essa é uma informação pouquíssimo usada. Como é que os grandes alocadores escolhem e quais são os fundos escolhidos? A gente pode dividir aqui a nossa discussão em duas partes. Como que os alocadores escolhem e depois como descobrir quais são os fundos que esses alocadores selecionaram, seja lá por qual motivo. Aproveitando, tem um pessoal aqui no chat perguntando, ok, mas como eu vejo essa informação? Né? É importante a gente compartilhar com o público a forma de ver essa informação. Você pode apontar o caminho das pedras aí, Rafael? Tem duas maneiras, na verdade, só tem uma. Você tem que abrir a carteira dos fundos na CVM, uma a uma, dos fundos exclusivos, e ver quais são os fundos investidos nesses fundos exclusivos que mais aparecem. Então, você vai lá, faz um robozinho em Python, no que você quiser, baixa todas as carteiras dos fundos que estão na CVM, e aí agora você faz a engenharia reversa. Você faz uma continha, você coloca esses dados no banco de dados e faz a conta às avessas. Quais são os fundos que mais recebem alocação dos fundos exclusivos? É basicamente isso que você deveria fazer. É algo trivial? Para quem sabe programação, é fácil. Mas eu não sei programação, deveria aprender. Mas eu não vou aprender. Beleza, então você vai ter que contratar um sistema para poder te dar esse tipo de informação e um sistema que permita esse tipo de consulta. Mas eu te adianto o seguinte, Felipe, a gente lida com gestores profissionais, que são basicamente os nossos clientes. Eles fazem esse tipo de análise que nós estamos dizendo aqui, Felipe, eles querem ver ou não querem ver quais são os fundos que mais estão sendo investidos? Não, sem dúvidas. Não só ver os fundos que mais estão sendo investidos, como, especialmente para investidores institucionais de maior porte, mas que não são gestoras, a título de exemplo, fundos de pensão e RPPS. Eles usam como instrumento de validação ver se outros gestores alocam no papel. Então, um estudo que costumeiramente é feito nessa direção é ver quais fundos recebem alocações do maior número diferente de gestores. Então, por exemplo, uma casa que costumeiramente, aqui sem tecer propaganda ou qualquer coisa assim, não tem absolutamente nada a ver com isso, é só o ranqueamento, mas o fundo, a gestora que mais recebe alocações de outras gestoras, por exemplo, é a gestora do BTG Pactual. Tem bastante fundos voltados à liquidez e ela recebe alocações
de acordo com a carteira de julho, de 192 outras gestoras, né? Então isso acaba sendo um instrumento de validação. E aí, para o investidor pessoa física, a mentalidade é a mesma, mas ganha uma importância maior. Uma coisa é até onde você consegue chegar sozinho com acompanhamento do seu compliance. Outra coisa é quanto esses gestores que têm como vida profissional encontrar outros fundos, o quanto eles têm de oportunidade de chegar perto dos outros gestores e fazer a seleção de maneira ativa. Então, muitas vezes, olhar quais gestores estão sendo comprados, como está funcionando o fluxo de dinheiro na indústria de fundos, é uma excelente forma de criar, não seleções, né? Você não vai simplesmente alocar no fundo que é mais alocado por outros, mas você pode ter um bom sinal, uma boa bolinha verde ou bolinha preta para um gestor. Se você está entrando num gestor que é muito novo, não tem aplicações institucionais alguma, você pode optar por excluir ele da sua análise. Por outro lado, você pode passar a considerar um fundo que é bem alocado por um gestor de sua confiança. Então, e de novo, esses dados são abertos, esses dados ficam disponíveis na CVM para consulta individual, e aí não tem, o nome do programa revela, né? A própria Com Dinheiro a gente faz esse tipo de tratamento de dados, mas essencialmente é um dado aberto, é um dado público, você consegue criar suas próprias consultas a partir de lá. Mas a ideia é a seguinte, Felipe, quem está falando aqui, você poderia fazer sozinho. Imagina que você está nos assistindo, você é um programador, você gosta de Python, você gosta de R, você gosta de linguagem de programação. Em primeiro lugar, meus parabéns. Eu acho que o futuro do mundo é de quem sabe programar. Quem não sabe programar já começa com uma bola de ferro no pé. Então, se for dar um bom conselho para o seu filho, aprenda a programar. E esses dados que a gente está falando são públicos, estão na CVM. Então, você vai lá, baixa a carteira dos fundos da CVM, são os 25 mil fundos. E aí você vai baixar a carteira de todos eles e vai procurar aqueles que sejam exclusivos, que também já vai dar um trabalhinho, mas você consegue descobrir os fundos exclusivos. E agora você vai ver onde esses fundos exclusivos investem. E agora você vai ver onde os fundos investidos pelos fundos exclusivos investem. Agora, esse é uma excelente ideia de shortlist para você descobrir em quais fundos quem fez pesquisa, quem trabalhou para caramba, achou por bem investir. Felipe, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Eu sei que você não sabe a resposta, mas eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Felipe, quantas montadoras de automóveis já existiram nos Estados Unidos? Não faço ideia, Rafael. Não faço ideia. 2.000. Já existiram 2.000 montadoras. Hoje, quantas montadoras efetivamente existem nos Estados Unidos? Você tem a General Motors, você tem a Ford, você tem a Chrysler, que agora é Stellantis, e você tem a Tesla, beleza? Então, quem é o cara novo aqui nessa jogada? É a Tesla. Então, a Tesla começou, digamos assim, em 2008. Agora, a minha pergunta é, qual teria sido a hipótese de, há uns 50 anos, você tentar acertar qual seria a nova montadora que ia dar certo? Sabendo que já existiram 2.000. Eu acho que é muito difícil, Felipe. Você acha que alguém conseguiria descobrir qual seria a nova montadora que ia compor com as 3 que já eram tradicionais? Você acha que alguém ia conseguir descobrir? Não, eu acho que existe um viés importante. Acho que se você perguntar hoje, todo mundo já sabia que era Tesla, né? Mas é muito difícil, quando você está no momento de seleção, antever quais seriam os cavalos campeões em qualquer tipo de indústria. Agora vamos levar esse raciocínio para fundo de investimento. Hoje você tem 25 mil fundos de investimento do 555. Desses 25 mil fundos, apenas uma fração deles é de ações. E aí qual é a chance de você escolher hoje o fundo que ninguém sabe que é famoso, que é bom, de ações e que vai se transformar o fundo vencedor no futuro? Então, olha onde eu quero chegar. Eu não acho que seja sábio, estou falando aqui como professor, né? Eu não acho que seja sábio você tentar descobrir o próximo cavalo vencedor. Tudo bem que se você acertar, você vai ganhar sozinho
muito, mas associada a uma probabilidade muito pequena de sucesso. Outra maneira é, me fale quais são os fundos que já obtiveram sucesso e que são reconhecidos pelos alocadores de sucesso, e dentre eles eu vou tentar escolher um. Eu deixo para quem estiver nos assistindo qual é a decisão mais sábia. De novo. Como que você, dentro de um universo de mais de 20 mil fundos, vai descobrir qual é o fundo vencedor a partir de uma análise sua? Sabendo que muitos dos fundos morrem pelo caminho. Hoje em dia nós temos praticamente a mesma quantidade de fundos vivos que fundos mortos. Mas quem conta a história são sempre os vencedores. Então, quando você fala, poxa, esse fundo é longevo, então ele é bom, puxa vida, pelo simples fato dele ser longevo, provavelmente é bom. A questão é você saber isso ex ante. Então, da mesma maneira que é muito difícil, você, antes de 2008, saber que a Tesla ia ser ia ser a montadora de sucesso para competir com as que já estavam estabelecidas nos Estados Unidos, é muito difícil hoje você escolher um fundo que ninguém conhece e que vai ser o fundo vencedor no futuro. Por mais falante que seja esse cara no Twitter. Muito bem, acho que vale a pena a gente dar uma olhada em quais fundos hoje performam bem, quantos fundos morreram ao longo do ano, e especialmente, eu acho que essa você vai conseguir responder, professor, se existe uma correlação entre a captação dos fundos e o seu retorno de curto prazo. Mas, para responder essa pergunta, antes de responder essa pergunta, eu vou chamar o intervalo e a gente responde na volta. Pessoal, o intervalinho agora rápido, daqui a pouco a gente volta com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Olá pessoal, estamos de volta com mais Você com Dinheiro. E no último bloco nós falamos sobre algumas limitações, alguns dados que são interessantes para o investidor levar em conta na hora de selecionar o seu fundo. Agora, professor Rafael Pasquarelli, eu queria ouvir de você, primeiro, quais são os erros que geralmente esse público costuma cometer na hora de investir nos fundos? Segundo, quais são os acertos que eles poderiam ter? O que a gente pode fazer então diferente para selecionar os fundos, além, é claro, do que já conversamos, né? De olhar para o lado e ver o que o bom vizinho está fazendo de diferente. Bom,
Pessoal, eu estou aqui com um livro, não fui eu que escrevi, um livro do André Luiz Oda, Desempenho de Fundos de Ações, Análise de Persistência de Performance de Fundos de Ações Brasileiros. Isso aqui é uma dissertação de mestrado de um cara marada chamado André Luiz Oda, vocês podem depois procurar esse livro na internet. Mas esse livro não é um livro que as pessoas teriam na cabeceira, né? Desempenho de fundos de ações. Quer saber a parte quantitativa de como fazer essa análise? Dá uma olhada nesse livro. Supondo que quem estiver nos assistindo não vai ler, eu acho que tem uma pequenina hipótese do pessoal não pegar esse livro. Vou repetir. Desempenhos de fundos de ações. Análise de persistência de performance. Quais são algumas palavras-chave aqui? Persistência de performance. O que eu quero dizer? Não adianta o fundo ter ido bem em uma janela de dados. Você tem que analisar o desempenho do fundo em várias janelas de dados. E a partir daí, você vai ter um pouquinho mais de confiança na sua decisão. Então, eu posso explicar isso mais se você quiser que eu explique, Felipe. Mas qual é a crítica que eu estou fazendo aqui? Não analisem rankings monojanela. Por mais que a janela seja de 5 anos ou 10 anos. Não é para você fazer isso. Você tem que analisar em várias janelas. É como se você fizesse um ranking hoje dos últimos 24 meses. É como se você fizesse um ranking ontem dos últimos 24 meses terminados ontem. Como se você fizesse outro ranking dos últimos 24 meses terminados anteontem e assim por diante. E a partir daí, você vai ver não qual é o fundo que venceu o ranking, mas os fundos que ficaram presentes no pelotão de frente mais vezes. Eu não sei se eu me fiz entender, Felipe. Não, tá bastante claro. Então, o grande ponto aqui a primeira grande dica é não observe uma única janela de retorno, né? Se você estiver olhando uma única janela de retorno, você pode estar com um viés importante de sorte. Só para vocês terem uma ideia, enquanto o professor estava falando aqui, e a questão dos fundos monoações, o índice Bovespa tem 92 ativos hoje. Desses 92 ativos, eu tenho aqui pelo menos 5 deles performaram nos últimos 12 meses mais de 50%. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem 800 gestoras ativas no mercado hoje. Cada uma escolhesse uma ação e montasse um fundo monoação, apostasse todas as suas fichas em um único papel, você teria ali perto de 6 ou 7% dessas gestoras, ou seja, a gente está falando de 40, 50 gestoras, levando ali para casa o título de gestoras excepcionalmente boas, porque acertaram mais de 50% de performance no ano em que o Ibov andou de lado. Percebam que isso é uma falácia. A gente está contando com informações que a gente não tinha na época de tomada de decisão. A primeira grande dica aí que fica para você, telespectador, se quer escolher um fundo, não se balize em uma única janela. Tem um indicador, fala Happiness Index, não é isso, Rafael? Que fala sobre o período, quantas vezes você vence o benchmark em uma janela de tempo, não é isso? É isso. Na verdade, esse Happiness Index não fomos nós que criamos, nós temos um gestor que é nosso amigo e ele trouxe esse índice e mostrou para a gente em quantos % das janelas analisadas se vence o benchmark de referência. Então, vamos lá. Se a gente estiver falando aqui de fundos de ações, o benchmark mais usado é o Ibov. Ah, mas o Ibov ele não é muito bom porque a Bolsa Brasileira não representa bem a economia, então o Ibov... Cara, Ibov é o melhor índice que a gente tem para representar a Bolsa Brasileira. Ele tem os seus problemas? Tem. Então, uma coisa básica para um fundo de ações, estou dizendo que, vamos supor que não seja de BDR, tá bom? Fundos de ações, mercado doméstico, bater o Ibov. É um negócio muito simples. Eu ficaria espantado se visse algum gestor falando mal do Ibov e o fundo dele não bate nem o Ibov. Pô, que bata quem? A poupança? Tá bom, vamos comparar para ele, eu comparo com a poupança. Mas é um negócio básico,
se bate ou não bate o Ibov. Mas, de novo, não adianta eu pegar uma só janela. Eu tenho que pegar uma série de janelas móveis e, a partir daí, verificar quantos por cento dessas janelas móveis o fundo bateu o benchmark que ele se propõe a vencer. Vamos supor que seja um fundo ativo e que ele se proponha a bater o Ibovespa. Essa é uma métrica muito simples. O que eu não sei responder é o seguinte: eu só vou investir em fundos que nas minhas janelas bateram mais de 50% das vezes, 70% das vezes. Isso eu não consigo responder, mas eu estaria bastante inclinado a privilegiar aqueles fundos que nas janelas estudadas mais bateram o índice. Essa é uma maneira de enxergar. Mas o que eu realmente gosto é ver os fundos que mais ficaram, digamos assim, no primeiro quartil, considerando todas as janelas estudadas. Ô Felipe, explica aí para a galera, para quem não sabe que é essa história de quartil, o que eu estou falando? Muito bem, imagina que ao invés de selecionar, eu quero ver os fundos que alcançaram a primeira, segunda posição nas janelas de rentabilidade. Ao invés de ir por esse lado, eu pego o universo de fundos, divido em 4. O primeiro quartil é o primeiro 25%. Em seguida, os 25% seguintes, 25% seguintes, até o último quartil. Então, separo todo o universo de fundos em 4 blocos. E o que o professor está falando seria justamente, eu vejo quais fundos ficam consistentemente nesse primeiro grupo, nesses primeiros 25% do universo de fundos. Por quê? Com isso, eu garanto consistência de retorno. E essa consistência de retorno é muito importante para o longo prazo, especialmente porque existe um jogo de matemática financeira por trás. Se eu tenho uma perda de 90% em uma ação, um fundo, um título qualquer, para recuperar o marco zero, eu preciso de um retorno, acreditem, de 1000% na janela subsequente. Existe um jogo de matemática financeira que pesa muito contra a quem tem janelas de performance ruins. Então, ter a consistência na performance positiva é mais importante do que ter um grande pico de retorno. Aliás, Felipe, a gente atende investidores profissionais, né? Só um detalhe, a gente é empresa de TI, a gente não dá conselho de investimento, a gente está falando aqui tudo em cima de teoria, tudo em cima de artigos que foram escritos, livros. Tá? Muitos dos nossos clientes pedem o seguinte: eu quero analisar quanto rendeu o fundo, mas tira o dia que mais rendeu. Tire da análise aquele período que mais rendeu, porque o que acontece é o seguinte: você deve saber o que eu estou falando. Imagine um fundo que foi bem em certo período, curto, mas ele foi muito bem. Muito bem. E toda vez que eu pego a rentabilidade desse fundo do início até hoje, ele está lá em cima. Mas ele só conseguiu esse desempenho porque numa curta janela de tempo, ele foi muito bem. E é justamente esse o tipo de fundo que eu não quero. Eu não quero um fundo que numa das janelas que eu estudei, ele ficou em primeiro lugar, ele ficou em primeiríssimo lugar. Não. O investidor de longo prazo em fundos deveria privilegiar aqueles fundos que mais ficaram no primeiro quartil. Então, por essa análise, dificilmente os fundos que ficam no primeiro quartil de maneira consistente ficam em primeiro lugar. Pode até ficar, tem alguns até que ficam, mas é muito raro o cara ficar em primeiro lugar no ranking e ter consistência, ter persistência de performance ao longo do tempo. Então, esse tipo de conceito que a gente está explicando, Felipe, convenhamos, não é ciência de foguete, mas eu acho que mudaria bastante a maneira dos investidores, pessoa física, pensarem ou passarem a utilizar outros critérios na hora de selecionar os fundos. Agora, o seguinte, Felipe, cá entre nós, nunca vai ser capa de revista o gestor do fundo
que ficou mais vezes no primeiro quartil. O que vai dar capa de revista, o que vai dar manchete, é o fundo que ficou em primeiro lugar, dada uma janela. Né? Isso dá notícia. Imagine você explicar, Felipe, numa revista ou num jornal, isso que a gente está falando agora. Olha, a gente criou vários rankings para várias janelas de tempo, depois fizemos um histograma de frequências e vimos quais fundos ficaram mais vezes no primeiro quartil. Convenhamos. Não é todo mundo que vai querer escutar essa história até o final. Exato, você acaba perdendo um pouco disso no meio mesmo do processo. Aliás, tem um outro ponto aí, que nós estamos falando aqui sempre sobre o retorno dos fundos nos rankings. E uma outra problemática dos rankings, além das janelas e das consistências, é justamente a aderência dos retornos ao risco. Usualmente os rankings são feitos contemplando estritamente o retorno. De novo, porque é mais fácil de entender, você consegue colocar, é muito fácil de explicar a performance numa janela específica de retorno, ok? Mas como nós discutimos há 2 semanas, o nível de risco a que o fundo se expõe para alcançar aquele retorno deveria impactar a métrica de performance. Né? Existem algumas métricas diferentes quando a gente pensa em retorno ajustado ao risco. E muitas vezes, né, professor, acho que seria válido você também comentar, mas a ideia é que você justamente tenha fundos sendo considerados bons quando não só eles tiveram um bom retorno, mas como aquele retorno compensou o risco em que eles se colocaram, se expuseram. Né? Eu tenho um amigo que fazia o ranking de folhas de um importante jornal. E ele tinha doutorado lá pela USP, ainda tem, né? Quando ele tinha, ele não perdeu, não, ele continua sendo doutor. E aí ele usava como critério para o ranking índice de Sharpe. E aí colocava lá IS, tentava explicar o índice de Sharpe. Chovia a ligação no jornal, o pessoal perguntou, mas que raio é esse índice de Sharpe? Eu quero ver o que rendeu mais. Pergunte se ele teve ou não teve que se render a fazer ranking de retorno, não ranking de índice de Sharpe. Teve que se render, porque é o que o pessoal entende. Na verdade, é o que o pessoal entende. Então, turma, o ponto é o seguinte, o retorno tem que estar ajustado pelo risco. Se você montar um gráfico de risco-retorno dos principais fundos abertos de ações com mais de 1.000 cotistas, você vai ver que tem fundo cujo risco ou volatilidade está lá no extremo e outros com risco, com uma volatilidade muito menor. Caramba, eu não posso exigir do fundo menos volátil o mesmo retorno que eu exijo para o fundo mais volátil. Mas todas essas conversas, Felipe, convenhamos, são bem legais nos cursos de graduação, de faculdades de alto nível, nos cursos de mestrado, doutorado, mas o investidor quer o seguinte, qual que eu compro? Né? Cara, para o investidor que fala qual que eu compro, ele vai comer capim. Você está entendendo? O investidor que fala qual que eu compro. Não, mas deixa eu explicar, não quero saber. Qual que eu compro, qual que vai render mais, qual que rendeu mais, esse vai comer capim como tem comido ao longo do tempo. O ponto é justamente, por mais que você não queira fazer toda a gestão do seu portfólio, é inevitável conhecer um pouco do que está por trás das recomendações, então você acaba sendo jogado aos leões. Né? Alguém gostaria de empurrar um produto ruim. Né? Quando você acha alguém disposto a comprar, a venda está feita. Okay? Então, não deixem de lado de pelo menos buscar entender, buscar aprender a fazer as perguntas certas. Okay? Eu sei que é difícil, não é trivial, tudo que a gente está falando aqui não é ciência de foguete, mas você precisa ter parado para pensar uma vez na vida sobre isso, senão você não vai ter essa ideia, essa epifania no momento do investimento. Agora, vamos falar, se a gente fosse falar de um indicador, você comentou sobre o índice de Sharpe, Rafael. Se fosse para falar de um indicador para olhar para compra de um fundo, índice de Sharpe seria o melhor modelo?
Bom, aí a gente pode entrar em discussões assim, acadêmicas, mas o mais famoso, o top of mind, sem dúvida, é o índice de Sharpe. Mas a gente poderia também tratar de outro índice chamado índice de Treynor, né? Só para vocês saberem, pessoal, o índice de Sharpe, esse Sharpe é o mesmo Sharpe que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1990 por um modelo chamado CAPM. Ele não ganhou, o Sharpe não ganhou o Nobel de Economia pelo índice de Sharpe usado para analisar fundos, tá bom? O William Sharpe, não ganhou o Prêmio Nobel de Economia pelo índice de Sharpe para analisar fundos. Ele ganhou sobre outra coisa. Mas, pô, se o cara ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o cara deve saber alguma coisa de finanças. Então, esse índice de Sharpe, a fórmula do índice de Sharpe é o retorno retorno do fundo, menos o retorno, digamos assim, livre de risco, aqui no Brasil, sei lá, um CDI. E aí você pega o retorno do fundo menos o retorno do CDI, obviamente a janela de tempo tem que ser igual, e divide pela volatilidade do fundo. Dando esse quociente maior que zero, quanto maior, melhor. Significa que o gestor do fundo foi capaz de extrair mais retorno por unidade de risco, em corrida. Se o índice de Sharpe é negativo, esquece, não dá para usar o índice de Sharpe. Agora, se você quiser fazer algo um pouquinho diferente, que tenha um pouquinho de superioridade conceitual, você utilizaria o índice de Treynor, porque ia dividir pelo beta do fundo. E aí você só estaria levando em consideração o risco de mercado e não o risco total. Mas eu acho que é uma discussão assim, muito técnica, muito técnica. O ponto principal é o seguinte: se fosse usar um dos dois, eu preferia o índice de Treynor, só que é mais fácil de eu explicar para a galera o índice de Sharpe. Se você usar o índice de Treynor ou de Sharpe nesses rankings, você já está nos 0,01% que mais estudaram para escolher o fundo. Pô, isso já te diferencia de uma maneira enorme. Então, de novo, Felipe, se a gente vai usar o índice de Treynor, o índice de Sharpe, M2 de Modigliani, sei lá, não importa. Pelo simples fato de você já estar fazendo esse tipo de estudo, você já é um cara diferenciado. O problema é que a patota está escolhendo o fundo por conta do gestor que mais é legal e bacana na rede social, ou porque ele viu um ranking monojanela, e a partir do ranking monojanela escolheu os fundos. Agora, se eu tivesse que escolher só um método para ver qual fundo eu escolheria, eu seguramente escolheria os fundos mais alocados por aqueles que entendem de alocação. Perfeito. Muito, muito bem colocado. Eu acho que fica também fica essa mensagem central. E, poxa, se você tem a oportunidade, você conhece esses indicadores, você vai verificar esses indicadores, que vão ser disponíveis quase com a mesma frequência que o próprio retorno. Mas se você tem a oportunidade e se esforça a ver estes indicadores em detrimento do retorno, isso já te coloca naquele 1% excepcional para a seleção dos fundos. Isso já vai tirar um pouco o risco de, como o professor colocou, ser jogado a comer capim. Aqui o pessoal está comentando sobre essa frase. Então, muito bem. Qualquer um dessas métricas de retorno, Sharpe usa uma determinada medida de risco para amortizar performance, Treynor usa uma outra, usa beta. E aí tem uma pequena vantagem conceitual, como o professor colocou, porque quando você usa o beta, você considera a correlação entre os ativos. Então, para acrescentar um fundo, o Treynor acaba sendo mais interessante. Mas o fato é que olhar de alguma forma o ajuste do retorno em relação ao risco já te coloca muito na frente na seleção. Você não cai em uma gelada, por exemplo, de pegar um fundo que performou super bem porque alocou em um papel que teve sucesso naquele período. Ok? Felipe, semana passada, você lembra que a gente conversou com o gestor da Vinci Partners? Sim, sim.
Não, e ele falou isso, cara. Eu perguntei para ele, você analisa mais risco ou mais retorno? Ele falou, eu não consigo eu não consigo responder essa pergunta, porque eu analiso os dois simultaneamente. Eu tenho que sempre analisar o binômio risco-retorno. Eu sempre tenho que analisar o binômio risco-retorno. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Você escolher um fundo só pelo retorno seria como escolher um cônjuge só porque ela é bonito. Ou tem algum outro atributo dessa natureza. Pô, você tem que saber se a pessoa conversa bem, né? Você tem que ter outros atributos. Só porque é bonito é um péssimo indicador para você escolher alguém para passar trocentos anos da sua vida. Então, não se pode analisar o investimento só pelo lado do retorno. Não pode fazer isso. Então, risco e retorno estão para investimento. Agora eu vou dar um exemplo para quem é físico. Assim como o Polo Norte e o Sul estão para um imã. Você não consegue pegar um imã e quebrar e depois aqui fica Polo Norte, aqui fica Polo Sul do imã. Não dá. Então, mesma coisa para investimento. Todo investimento tem um aspecto de risco e tem um aspecto de retorno. Então, todo ranking que só usa retorno já está visceralmente prejudicado. Tomem cuidado com esse tipo de estudo. Mas o estudo só com retorno vende muito mais, viu, pessoal? Sem sombra de dúvidas. Pessoal, agora, sobre essa ponte entre retorno e risco, acho que vale uma discussão maior também sobre como complementar as métricas de risco. Então tem aí um pouco, a gente comentou de beta, de volatilidade, mas tem também o máximo drawdown, que é uma métrica bastante interessante, até que a gente comentou com o James na última semana. Mas eu vou pedir um segundinho, a gente vai para um breve intervalo e já volta com esse fechamento no terceiro e último bloco. Até já! PMC News. Informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. Estamos falando sobre como selecionar bem um fundo de investimentos. E eu queria lançar aqui a pergunta para o professor Rafael. Professor, ok, a gente falou bastante beta, volatilidade, mas tem justamente aquele ponto de que um fundo que perde muito demora muito a recuperar. Existem outras formas de a gente acompanhar essa métrica e se proteger desses fundos que eventualmente possam levar todo o patrimônio, aí você nunca mais recupera.
Teve casos de gestoras, assets, que investiam nos próprios papéis e depois você não tinha mais como tomar esse dinheiro de volta. Você pode compartilhar um pouco sobre essas métricas tangentes, quase qualitativas, de risco? Não, a métrica qualitativa é muito importante. Então, só falando dos fundos alocadores, que alocam em outros fundos. O gestor do fundo alocador vai visitar a asset do fundo alocado. Então, o aspecto qualitativo é muito importante. Será que esse gestor que eu vou estar alocando, como que ele se comporta, como que ele se comportou no passado? Ele é um cara disposto a dar um all-in no ativo? Pô, cara, você não pode investir. Se você é um cara que quer ganhar, você não pode investir em gestor. É temerário você colocar o dinheiro, seu dinheiro, num gestor que seja capaz de dar um all-in. Ou que, se der alguma zebra, se perde muito do capital. Eu vou dar um exemplo. 2020, tudo bem que o fundo é exclusivo. O exemplo que eu vou dar agora se refere a um fundo exclusivo. Se o fundo é exclusivo, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Mas em 2020, tem um fundo, vocês podem pesquisar na internet, o nome do fundo é Ponta Sul. Dá uma olhada no Ponta Sul. Esse Ponta Sul começou 2020, em janeiro de 2020, com 5 bilhões de reais de patrimônio líquido. Pensa bem, 5 bilhões de reais, eu não falei milhões, tá bom? Eu não falei milhões, eu falei bilhões, a conversa aqui é séria. Então, o cara tinha 5 bilhões, fundo exclusivo de um cara só. E aí, quando teve o auge da crise, lá do Covid, os 5 bilhões e meio do camarada, viraram 400 milhões. 5 bi e meio, 400 milhões. Não deu 3 meses. Depois, esses 400 milhões viraram 9 bi. E não é porque o cara aportou dinheiro, não. Não é porque o cara aportou dinheiro, não. Os 400 milhões viraram 9 bi. Hoje esse fundo tem 300 milhões. Hoje esse fundo... ele é um ex-bilionário? Não, provavelmente ele deve ter dinheiro em outro lugar, deve continuar bilionário. Esse cara tem mais história para contar do que eu. Mas eu, pelo menos, vou poder dizer que eu nunca perdi 9 bi. Você compreendeu? Porque o fundo do cara saiu de 9 bi e meio e foi para uns 300 milhões. Como o dinheiro é dele, isso é problema dele. Mas, se você está pensando em colocar o seu suado dinheiro num fundo para usar esse recurso lá no longo prazo, ou daqui a 5, 10, 20 anos, você deveria evitar fundos que já tomaram drawdown de 90%. Por quê? Porque se o gestor do fundo se coloca numa situação de risco em que se pode perder 90% do capital, esse fundo não é para qualquer um. Com certeza não é para mim. Então, aí tem que ver se é para você, se você aceitaria perder 90%. Porque, como o Felipe falou, se você perde 50%, você vai ter que depois fazer esse investimento subir 100% para recuperar. Se o fundo caiu 90%, imagine, você tinha 100 reais e virou 10, quanto tem que subir? Sei lá, tem que subir quanto? 900%? Tem que subir muito para voltar ao que era antes. Por isso que existe um conceito de risco chamado de drawdown, máximo drawdown, que é o máximo que o fundo ou esse investimento já perdeu em relação ao pico. E esse máximo drawdown de 80%, 90%, é algo que acenderia uma luz amarela no investidor profissional que quisesse comprar esse fundo. Outra coisa, demorou quanto tempo entre o pico e cair 90%? Depois demorou quanto tempo entre esse vale, né, porque caiu o canal, e recuperar, se é que já recuperou? Por isso que quando você fala de drawdown, tem o conceito de máximo drawdown, de tempo entre o pico e o vale, e depois o tempo para recuperar do vale. Então, são métricas muito simples de serem calculadas. Cara, se você gosta de programação, todas essas continhas você saberia fazer por conta própria. Por todas, é super fácil fazer isso. Não sei fazer, aí você vai ter que contratar um sistema.
aí realmente você vai ter que contratar um sistema. Mas para quem gosta de programação, sabe, tem tempo, você conseguiria programar por si só esse tipo de métrica. Então, o máximo drawdown é muito usado. Eu já escutei de gestor falando o seguinte, se o máximo drawdown de um certo fundo, isso do gestor alocador, se o máximo drawdown de certo fundo for maior que, não sei, X%, eu não ponho um centavo nesse cara. Por quê? Porque ele se colocou numa situação de risco em que perdeu metade do patrimônio, vamos supor, em um mês. Pô, dependendo do alocador, isso é inadmissível. Muito bem. Com esses conselhos, essas reflexões finais do professor Rafael Pasquarelli, a gente vai caminhando para o final. Eu sei que algumas pessoas trouxeram perguntas muito, muito interessantes aqui sobre fundos cambiais, sobre alavancagem de fundos, fundos offshore. Acho que cada uma delas deve se adequar a um programa nosso aqui nos próximos encontros. Mas eu vou precisar encerrar agora. Vou deixar vocês com Top News para o fechamento de mercado. Mas amanhã tem mais Você com Dinheiro. Fique conosco, mantenha-se agora no Top News e até amanhã tem mais Você com Dinheiro.